Por que eu tenho que ter um bom cronograma para o meu concurso, para estudar para o meu concurso? É sobre isso que nós vamos falar. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e hoje nós vamos falar sobre cronograma. Eu não vou mostrar para vocês como fazer um cronograma. Ah, professor, por quê? Porque o professor já fez aqui em cima no izinho, né? As sugestões de vídeo. Eu vou deixar para vocês como montar um cronograma, que eu já fiz esse vídeo e ele ficou muito bom, esperando você assistir depois desse, tá bom? Então, hoje nós vamos falar a importância do cronograma. Hoje eu vou te dar a motivação necessária para você ir lá, assistir o vídeo de cronograma e começar o seu cronograma de uma vez por todas. Por incrível que pareça, tem muita gente que não tem um cronograma. Ou se tem um cronograma, não tem um bom cronograma. E aí, o que é um bom cronograma? Um bom cronograma leva em conta o seu concurso, as matérias que vão cair no seu concurso, mas também leva em conta quantas questões vão cair de cada matéria e ainda por cima a banca, o que a banca tem cobrado daquela matéria. E eu já digo, por exemplo, né, um exemplo que eu gosto de dar são algumas matérias, por exemplo, que tem no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Tem em outros concursos, eu, por exemplo, no meu concurso, quando eu estudava para promotor de justiça, uma época eu estudei para um edital de promotor de justiça, e das 100 questões que tinham na prova, 3 eram de direito tributário. 3 questões de direito tributário. Aí, o que eu fiz? Quando é muito poucas questões, por exemplo, né, concurso de delegado que vai ter no Paraná, tá certo? Se eu não me engano, serão 5 questões de medicina legal. Então, eu vou ter que fazer uma análise se vale a pena eu colocar no meu cronograma essa matéria. Eu, no meu caso, por exemplo, que eu analisei, eu fui ver as questões, o que eu fiz? Eu fui nas provas anteriores da banca, nas provas anteriores do cargo e fui ver as questões que a banca gostava de cobrar de direito tributário. E eu vi que ela gostava de cobrar muita coisa da parte geral. Sempre tinha uma questão ou de fato gerador ou de prescrição e decadência. E o que acontece? Eu estudei somente isso. Revisei, na verdade, isso. Eu nem coloquei nem no meu cronograma de estudo. Quando chegou perto da prova, eu dei uma revisada disso. Porque e realmente caiu uma questão, foi de fato gerador, se eu não me engano. E as outras 2 questões, eu acabei acertando uma delas. Ou seja, das 3 questões, eu acertei 2. E eu não estudei essa matéria. Por que eu não estudei? Porque eu sabia que não valia a pena eu, com meu tempo escasso, colocar um tempo exclusivo para estudar direito tributário. Porque direito tributário é uma bíblia enorme. Eu não vou ter tempo de fazer. Outra coisa, vai ter questões, vai ter matérias que vai valer a pena eu estudar por resolução de questões, vai ter matéria que eu vou ter que ter uma apostila mais densa, vão ter matérias que eu vou, de repente, pela minha ignorância no assunto, eu vou me dedicar com livros didáticos mais elaborados ou então com videoaulas, enfim. Mas eu tenho que ter essa noção e eu tenho que preparar e programar isso num cronograma. No meu cronograma eu vou saber exatamente no dia X a matéria que eu tenho que estudar e quanto tempo eu tenho que me dedicar nessa matéria. Então é importante que você tenha um cronograma. Se você não tem o seu cronograma, faça um cronograma e faça um bom cronograma, levando em conta as matérias do seu edital e o número de questões que vão cair na sua prova. Às vezes a gente vai ver o cronograma de alguns alunos e eles estão estudando a mesma quantidade de tempo de uma matéria que vai ter 20 questões na sua prova e da outra matéria que tem 10 questões. Outra coisa que eu posso levar em conta também é o meu nível naquela matéria, né? Por exemplo, direito constitucional sempre foi uma matéria que eu ia muito bem. Então, se por acaso eu fosse fazer um concurso em que o direito constitucional não era tão exigido quanto outras, ainda que tivesse o mesmo número de questões, né? Por exemplo, no concurso da AGU, os concursos da AGU, direito constitucional, direito administrativo, eles cobram demais, é bem pesado essas 2 matérias. O que não acontece, por exemplo, em alguns concursos de magistratura, concursos de procuradorias municipais, às vezes. Então você tem que ver o nível de intensidade dessas matérias. E aí, dependendo do seu nível de conhecimento, o nível que você esteja, talvez seja
suficiente estudar ou por resolução de questões ou com tempo menor. Ainda que vai cair 10 questões de direito constitucional na minha prova, eu não vou dar o mesmo tempo de direito penal, que eu não sei muito, por exemplo. Por quê? Porque direito penal eu tenho que aprender mais, eu tenho que ter mais tempo no direito penal. Então, e mesmo assim, as duas matérias vão ter o mesmo número de questões, cada uma vai ter 10 questões. Só que no meu nível de direito constitucional está muito bom e eu fazendo uma prova, faço simulados, eu vejo que eu estou sempre 8, 9 questões. Então eu vou atrás de buscar o direito penal, que pode ser que eu esteja com 6, 7 questões de 10. Então é isso que você tem que ter em mente, você tem que fazer o planejamento, você tem que gastar o seu tempo no planejamento. O planejamento vai ser essencial, senão você fica ali correndo que nem um hamster naquela roda e nunca vai ser aprovado. E para você ser aprovado, você tem que ter um bom estudo. E bom estudo requer também bom planejamento. Se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo e eu já peço esse like, já peço para você, se você não é inscrito do canal, que se inscreva. E se você é inscrito, não pediu as notificações, peça agora, clicando no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.